Oi, gente! Olá, você! Como você está se sentindo aí hoje? Como é que está nesse desafio? Como está curtindo os benefícios desse desafio que a vida te trouxe? Que com certeza você sabe quem ele é. E lembra sempre que esse desafio vai te trazer grandes crescimentos. E quem sabe você ainda estará aqui também incentivando outras pessoas, pode ser aqui no YouTube, ou até mesmo ali com seus colegas, amigos, família, né? Família, amigos, vizinhos. Bom, a gente enfrenta desafio para isso, né? Só as pessoas que enfrentam grandes desafios e passam por eles conseguem dizer para outras pessoas como é, né? E como também é possível, porque muitas vezes a pessoa tá falando ali, falando, que normalmente é uma pessoa, quando ela vê uma outra numa situação e ela critica, ela se torna um julgador, é justamente porque ela não sabe o peso do que é passar pela situação. Mas quem já sabe, sabe que dói e que realmente não vai querer passar aquilo para outra pessoa, beleza? Bom, gente, eu sou a Joélia Santos, aqui no Desafio 2024, 24 conteúdos em vídeos em 24 dias. Uh, Se você é a primeira vez que está me vendo por aqui, assiste outros vídeos e você vai saber um pouco mais ao meu respeito. E claro, continue aqui no canal, se inscreve, comenta, fez sentido para você, compartilha, dê o seu joinha sempre e vamos continuar crescendo. Uma coisa eu te falo, se faz sentido para mim, eu compartilho. Se faz sentido para mim, eu faço. Se não faz sentido, eu não preciso fazer. Então, assim, fez sentido para eu vir aqui fazer esse desafio, porque o maior propósito desses conteúdos em 24 dias é justamente nos ajudar a impulsionar o nosso ano de 2024, esse ano 8, o ano da prosperidade, e justamente nos ajudar a impulsionar como tirando do papel aqueles desafios, aqueles objetivos que você lançou ali em 2023 e que ainda não entrou em ação, ou se entrou, olhou, fez uma vez, não fez mais. Também o que você lançou agora em 2024 também ainda, principalmente você que ainda está com os objetivos ali na ideia, flutuando ali na cabeça, mas não deu forma ainda para eles. Dê forma aos seus objetivos. O nosso cérebro pensa em imagem e age muito mais rápido quando damos imagem para ele. Todas as ideias surgem na mente. Bom, gente, lembrando que eu tinha aqui tive esse desafio com vocês de 24 em 24 dias. Tô aqui chegando na reta final, muito feliz, muito mais. Uh, eu vou contar depois a experiência, porque assim tá sendo grande mesmo essa experiência. Vou falar para você que era algo que eu já queria estar aqui desde muito tempo, né? Vim realmente para o digital. Meu Instagram tá ali, vou colocar no Instagram, vou colocar o Instagram aqui também para você desejar me encontrar, fez sentido, quer contratar os meus serviços, deseja contratar os meus serviços, eu desejo que você realmente contrate, né? Porque se faz sentido, faz diferença. E a gente segue por aqui. Mas 2023, como eu falei em outros vídeos, foi o primeiro ano onde eu meti as caras ali mesmo para fazer para empreender, só empreender. Mas eu já empreendi em diversas coisas, mas não assim, tendo aquela confiança de agora eu vou, sabe? Agora eu vou e eu vou só dessa forma mesmo. Teve muitos momentos cruciais. 2023 pareceu que durou de 2023 a 2033, né? Porque foi bem desafiador mesmo. Mas uma coisa eu te falo, em nenhum momento eu pensei e falar assim, não, vou ter que voltar a ter um emprego, porque realmente esse negócio de empreender não é para mim. Eu sabia que era, mas antes também de eu começar, eu já tinha ali uma base, eu já tinha um poço com uma certa água. Então, cave o seu poço. Que susto! Cave o seu poço, cave um,
um outro poço antes de você sentir sede. Ai, gente, desculpa, eu achei que era o vento, mas era o meu gato aqui cavando a cortina. Então, cave um outro poço antes da sede bater. O que eu tô dizendo? Se você tem um grito ali dentro de você, incomodando, quero fazer, mas assim, onde eu estou hoje, eu estou informado mesmo, estou aqui dentro daquela forminha, não tenho mais para onde ir, eu sei o que eu quero fazer, mas só não sei como fazer. Vem para cá, tem os métodos certos para você fazer, tá bom? E falando que nesse período aqui, o objetivo era fazer vídeos todos os dias, e eu fiz praticamente todos os dias. Mas se você for ver, no sábado eu não postei. Hoje é terça-feira. Eita, hoje é terça-feira e no sábado eu não postei, né? Não postei vídeo e teve um dos vídeos que eu entrei falando aqui sobre a lua, sobre a conexão, que é importante, frequência, sabe? Frequência é muito importante e também o respeito a si. Como eu falei em outros vídeos, uma pincelada ali sobre produtividade, sobre procrastinação, que fala ali sobre o autoconsumismo, sabe? Do autoconsumo de nós mesmas. E às vezes a gente tá ali consumido, esgotado, a gente fala, não, eu vou fazer, porque se eu não fizer eu vou morrer, porque o mundo vai me cobrar. E não, gente, respira, não precisa ser assim, né? O importante é aquilo, né? E comprovou exatamente o que eu venho falando, não vai dar certo do jeito que você planejou ali. Claro, eu venho falando isso, mas o Flávio Augusto falou primeiro isso para mim. E o que acontece? E realmente eu pude comprovar isso. Sábado eu não estava ali, eu estava um dia assim bastante cansada, bem esgotada assim mesmo, foi uma semana puxada, muito aqui na área pet, minha filha tá aí também, outras questões dela, tantas coisas boas acontecendo, mas que o corpo, o físico pede um certo descanso, né? O físico pede respiro e não só isso também, a minha energia estava pesada, né? Então, assim, é aquilo, se não faz sentido, para que compartilhar, né? Energia, ela não tem tempo e não tem espaço, assim como a lei do pensamento, né? Os nossos pensamentos, eles viajam a bilhões de velocidade pela questão de que o que não há limite. Então, no momento que eu me conecto com você numa frequência pesada, naturalmente você vai sentir, dependendo de como está a sua frequência, você pode muito se conectar. Ou se a sua frequência está tão elevada, você também não vai nem sentir. Mas, pelo sim, pelo não, é melhor se respeitar, né? Porque quando a gente se respeita, a gente respeita o outro também. E esse se respeitar é se ponderar um pouco. Só damos aquilo que temos. Então, se eu estou pesada, se eu estava ali pesada, com certeza eu ia dar um pouco também aqui, né? Bom, mas chegamos ao fim hoje da nossa série, do meu desafio, do relato aqui, desse relato dessa grande figura maravilhosa, ao fim desses 7 pontos. E depois eu venho fazer aqui mais um vídeo falando até qual é o capítulo que eu tô trabalhando, para você ver que, assim, gente, isso aqui é fantástico, essa figura, essa referência mundial, fez a diferença na vida de grandiosos mentores, de gente, assim, grandes no mundo inteiro. Então, se funcionou para elas, qual é a diferença que não vai funcionar para mim? Só não vai funcionar se eu não me empenhar em aplicar, né? Em compreender, aplicar e persistir. Então, hoje nós estamos aqui no 7º momento decisivo, dos 7 momentos de fracassos mais acentuados aqui, trazendo essa questão da persistência. Hoje a gente encerra. Mas essa pessoa, né, chegou lá, mas sempre enfrentando todos os desafios, inúmeros desafios que a vida lhes trouxe. Por isso ele nos tornou pessoas, me tornou uma pessoa sortuda, porque eu pude aprender com o erro dele, com o crescimento dele, com as experiências dela, dessa figura. Agora, né, também, claro que eu aprendi, como eu falei ali, 2023 durou 10 anos para mim. Então, eu também me tornei sábia, mas não só com 2023, né? Tenho 44 anos. Então, já é uma jornada bem interessante. E eu tenho aqui a minha sabedoria de vida e a minha sabedoria construída
com o aprendizado dos meus erros. Só erra quem faz, então se permita errar, tá bom? E vindo para o vídeo de hoje, vamos para a leitura de hoje, desse 7º momento, compartilhando aqui com você, né, qual foi o 7º momento de fracasso dele, dessa figura. E nesse 7º momento, ela fala o seguinte: para descrever o 7º momento decisivo de minha vida, devo voltar ao dia 11 de novembro de 1918, né? Que foi quando encerrou ali. Olha, gente, dá até para pesquisar aí. Se você não sabe quem é, vai descobrir um pouquinho mais. Foi o dia do armistício, ou seja, o fim da Guerra Mundial. A guerra me deixou sem um centavo. Como já disse, mas fiquei feliz por saber que a matança havia cessado. Ai, que palavra pesada, né, gente? Que havia cessado e a razão estava prestes a voltar à civilização. Era chegada a hora de outro momento decisivo. Sentei-me diante da máquina de escrever. Para meu espanto, minhas mãos começaram a tocar a melodia no teclado. Eu nunca tinha escrito tão rápido ou com tanta felicidade antes. Não planejei. Olha, gente, presta atenção nisso. Não planejei. Nem pensei no que estava escrevendo. Apenas escrevi. Apenas escrevi o que me veio à mente. O que essa figura fez ao longo, né? O que essa figura foi ao longo ensaio é que descreveu o novo idealismo, baseado na regra de ouro que ela acreditava que poderia emergir da guerra. Ela declarou que ajudaria a divulgar informação e prometeu que de alguma forma levantaria o dinheiro para lançar uma nova revista, com seu nome. Ela levou seu ensaio para um grande dono de revista e lá da nova cidade onde ele estava, que havia conhecido quando trabalhava no setor político. E no início de janeiro de 1919, a revista estava nas bancas. A primeira edição tinha 48 páginas. No começo, sem dinheiro para pagar outras pessoas, ela escrevia e editava todas as palavras. Olha, a gente tem que parar a leitura para falar aqui. Olha, gente, a questão, lembra quando a gente começa ali, o empreendedor, que não tem como pagar uma equipe, não tem como pagar uma única pessoa, ela vai fazer tudo, vai ter esse momento de fazer tudo, e assim como vai ter o momento de delegar. E por que eu tô falando desse ponto aqui? Quando eu fui buscar muitas mentorias, buscar ajuda, não sei o quê, aí vi ajuda disso, daquilo outro, ajuda normalmente, muitas ajudas pagas e até ajudas gratuitas. Você precisa delegar para alguém, você precisa ter alguém para te ajudar. Mas naquele momento eu não tinha ninguém, a não ser eu, né? Eu era a única ferramenta ali e além do mais, eu não tinha dinheiro para pagar, eu não tinha dinheiro nem para fazer o negócio. Então como eu ia ter um dinheiro para pagar outra pessoa? E aí foi onde a organização do tempo, né? A organização do tempo foi fundamental, porque assim, foi onde eu fui perceber que se nós temos tempo e saúde, nós conseguimos qualquer coisa. E 24 horas por dia, todas as pessoas têm, né? Todos nós temos 24 horas por dia, todos os dias. A questão é como vamos lidar com isso? Como vamos lidar com essas 24 horas? Dá para dividir ali as 8 horas para eu dormir, 8 horas para eu trabalhar e 8 horas para minhas outras atividades? Ou seja, 24 horas. Então, voltando aqui na leitura, tem um momento sim de você ser o faz tudo, e aí é onde você tomar cuidado com aquela vulnerabilidade de que um diz assim, outro diz assado, mas você sabe qual é a sua realidade. Bom, e voltando aqui, eita, até me perdi aqui. E voltando aqui na leitura,
né? Vamos lá. No começo, sem dinheiro para pagar outra pessoa, ela editava todas as palavras, mudando o estilo da redação para cada artigo. Além disso, além de usar uma variedade de codinomes, né? De codinomes. Ou pseudônimos, vamos falar pseudônimos. E outras pessoas foram contratadas mais tarde, o que logo causou problemas internos e externos. Tentou, uma delas tentou comprar a parte dessa figura no negócio. No entanto, quando ela percebeu que uma cláusula da transação o impedia de ter qualquer envolvimento em publicações concorrentes, em outubro de 1920, ele simplesmente se retirou da revista. Em abril de 1921, essa revista, com o nome dessa figura, cuja base era novamente a regra de ouro, mas também se expandia ao apresentar muitos dos princípios do sucesso que se tornaria a base dos livros posteriores dessa figura. Peraí, só um pouquinho, tá, gente? A aceitação e o sucesso da revista provocaram o sucesso dessa figura como palestrante e motivador, o que aumentou o sucesso da revista. Ao mesmo tempo, essa pessoa trabalhava com um detento de uma penitenciária para desenvolver um curso por correspondência que ela levou à prisão para incentivar a reabilitação de prisioneiros. A maioria das coisas feitas por essa figura durante o período foi bem sucedida e o sucesso do programa da prisão foi significativo. Mas a ganância de 2 membros do conselho de diretores, um dos quais era o capelão da penitenciária, acabou provocando a extinção em 1923, não só dos programas de reabilitação educacional, mas também da revista e de inúmeros outros empreendimentos bem-sucedidos. A ironia sombria. Como observa, né, Michael Hitt em uma de suas obras aqui, era que poucas empresas da década de 1920 poderia ter sido mais idealista ou humanitária em seu conceito. No entanto, ao tentar incutir a bondade na alma dos homens, essas empresas acabaram despertando em homens maldosos uma sede de sangue que destruiu tudo. Sem a revista, essa figura voltou a lecionar e a dar palestras, o que o levou a conhecer um editor de jornal idealista que se ofereceu para ajudar a publicar os resultados de seus trabalhos no projeto daquela pessoa que o ajudou muito antes. Nessa mesma época, essa pessoa de ajuda descobriu que gangsters da lei da seca vendiam narcóticos e bebidas ilegais para estudantes do Kenton. E membros da força policial logo aceitavam suborno para não fazer nada. Ficou indignado e escreveu um artigo enquanto procurou o governo para pedir uma investigação estadual sobre o corrupto departamento de polícia. Uma semana antes da data que teriam concluído o financiamento para a publicação do livro dessa figura, esse ajudante sofreu uma emboscada quando saía de casa e sua vida foi finalizada por um dos gangster e um policial corrupto. Tentaram também encerrar a vida dessa figura, mas por pura sorte ela escapou e fugiu para um local muito distante, onde ficou escondido em um barraco de madeira durante a maior parte do ano. Destituído e temendo pela própria vida, caiu em uma profunda depressão.
Então, em uma noite extraordinária de autoanálise, ela superou a depressão e resolveu terminar o desafio que havia prometido para aquela primeira pessoa que confiou em si. Havia proposto que quase 20 anos antes. Para E essa figura se convenceu, ou melhor, convenceu uma editora a investir o dinheiro e depositar, e depois trabalhou noite e dia durante quase 4 meses para terminar o manuscrito. Isso ocorreu em março de 1928 e os resultados de seus esforços foi uma obra-prima em vários volumes, o que mudou totalmente o rumo da sua história. Ninguém jamais tinha visto nada parecido. Foi um fenômeno, um tremendo best-seller. Pouco mais de um ano depois, quando essa figura finalmente colhia os frutos do longo trabalho, sobreveio o crash de 1929 no mercado de ações. Tudo desmoronou, inclusive o mercado editorial. Embora nunca tenha desistido de sua visão, como o resto das pessoas do seu país, enfrentou dificuldades durante a depressão, deu palestras, escreveu, lecionou de todas as formas possíveis, mas era muito difícil falar sobre conquistas pessoais em um país que havia perdido a fé em si. Fez com que sua missão pessoal virasse a maré, criando uma variedade de programas de autoajuda, mas ficou evidente que seria preciso mais de um homem para isso. Bom, gente, o vídeo ficou um tanto longuinho, né? Mas assim, só pra gente perceber, assim, nesse 7º momento dele, quantas questões ocorreram, mas assim, a gente vê, sabe? Eu trouxe essa frase aqui mais umas vezes, né? Frase que eu conheci pelo o meu mentor, posso dizer assim, mentor da vida, mentor espiritual até, da Isaac Queda, mestre, né? Onde ele fala o seguinte: leões não buscam aliado, mas quando eles se levantam, os aliados surgem. Então, nesse caso aqui, foi o que aconteceu com essa figura excêntrica, essa figura assim magnífica. E o que aconteceu ali o tempo todo? Todo momento ele caía, mas sempre surgia uma mão ali, né, para estar o apoiando. E nesse 7º fracasso aqui que a gente viu, a coisa foi. E qual a lição que a gente fica para muito disso? Não importa o que você faz, as pessoas sempre precisam do que você tem, do que você pensa de bom que vai resolver o problema de alguém. Você vai ter fracasso, sim, nós vamos ter fracassos, mas sempre há pessoas para criticar, para alfinetar, mas sempre vai haver aqueles que vão te apoiar. Sempre vai ter alguém que vai acreditar em você, né? E mais que nunca é fazer com que o quê? Cada aprendizado, cada fracasso vencido é uma grande vitória, né? É um grande crescimento, é um fortalecimento e precisa o quê? Seguir em frente, sabe? Deixa o passado passar, filtra o passado, utiliza o que vai te servir e o restante deleta, sabe? Segue em frente e com certeza você vai ser bem sucedido, tal como tantas pessoas foram. Daqui para frente eu vou precisar, se até aqui você ainda não sabe quem é essa figura da qual estou falando, nós vamos dialogar bastante, até março nós vamos falar bastante sobre essa figura, porque assim, se tem uma coisa que fortalece, gente, é realmente resultados. Quando eu começo a ter os resultados na minha vida, eu começo a andar com mais disposição, o que vem do lado, o que vem de trás e da frente, muitas vezes só vira realmente combustível para você dar aquele passo e ir mais longe.
E aprender com quem chegou lá é uma boa sorte realmente muito grande. Porque assim, se eu aprendo com quem já passou por isso, eu tenho essa sorte. Mas assim também, como eu vou errar, como eu vou cair, vou levantar, eu também me torno sábio na maior parte, em muitos momentos, porque eu aprendi com com as minhas próprias experiências. Mas por hoje eu vou encerrar por aqui. Chegamos aqui ao sétimo momento de fracasso e que realmente, para essa pessoa ter sido referência, com certeza ela teve suas conquistas e a gente vai conversar disso mais claro aqui nos próximos meses, tá bom? Um forte abraço, gente. Não esquece, fez sentido para você? Compartilha, comenta, comenta durante o momento que você já estiver vendo aqui esse vídeo, sabe? Dê o seu joinha e faça a diferença na vida de outras pessoas também. Até breve!